O sol se punha lentamente sobre a fazenda Talismã, propriedade de Leonardo em Goianápolis, interior de Goiás. Sentado na varanda principal, o cantor observava o horizonte alaranjado, enquanto girava distraidamente um copo de uísque nas mãos. Aos 61 anos, Leonardo carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, de altos e baixos, de glórias e perdas profundas. O casarão estava silencioso naquela tarde de domingo. Apenas o som dos pássaros e o ocasional mugido do gado ao longe quebrava a quietude. Sobre a mesa de madeira rústica à sua frente, um envelope de papel nobre permanecia aberto. Era o convite para o casamento de seu filho, Zé Felipe, com a influenciadora digital Virgínia Fonseca. O evento aconteceria em São Paulo, em um dos salões mais luxuosos da capital, e não na fazenda da família, como era tradição entre os Costas. De Zé Felipe sempre foi diferente, murmurou Leonardo para Carminha, sua governanta há mais de 20 anos. Desde pequeno, queria seu próprio caminho. Carminha, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar sereno, assentiu enquanto servia mais uma dose ao patrão. Conhecia bem aquela história. Acompanhara o crescimento de Zé Felipe e testemunhara o distanciamento gradual entre pai e filho nos últimos anos. Mas recusar o convite do casamento, patrão? O menino vai ficar arrasado, comentou ela, com a liberdade de quem já era praticamente da família. Leonardo suspirou profundamente. Não é o convite que estou recusando, Carminha. É esse circo todo, um casamento para as redes sociais, cheio de celebridades e influenciadores que nem conhecem a gente de verdade. Isso não é a nossa tradição. Na manhã seguinte, Leonardo recebeu a visita de Poliana Rocha, sua esposa e mãe de Zé Felipe. Ela chegou visivelmente preocupada após receber a notícia de que o marido não compareceria ao casamento do filho. Você não pode fazer isso, Leonardo, disse ela, sentando-se à mesa da cozinha. É o casamento do nosso filho. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando o café que Carminha acabara de servir. Polly, você viu a lista de convidados? Mais de 500 pessoas. A maioria gente que ele conheceu há 2 anos, depois que entrou nessa vida de internet. Leonardo balançou a cabeça. E você sabe onde vai ser a lua de mel? Em Dubai. Dubai, Polly, nosso filho está vivendo em um mundo que não é o nosso. Poliana segurou a mão do marido com firmeza. É justamente por isso que você precisa estar lá, para lembrá-lo de onde veio, das nossas raízes. Leonardo levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, alguns funcionários trabalhavam no curral. A vida simples do campo, apesar de toda a sua fortuna, era o que sempre o manteve conectado com suas origens. Era isso que ele temia que Zé Felipe estivesse perdendo. Vou pensar, respondeu, finalmente. Mas em seu íntimo, a decisão já estava tomada. O estúdio da gravadora em Goiânia fervilhava de atividade. Leonardo estava gravando um novo projeto, comemorando 4 décadas de carreira. Entre uma música e outra, seu telefone não parava de tocar. Eram amigos, familiares e até mesmo jornalistas querendo saber se os rumores eram verdadeiros. O patriarca da família Costa realmente não compareceria ao casamento do filho? Dá um tempo, gente, disse Leonardo, irritado ao produtor musical que o informou sobre mais uma chamada da imprensa. Estou aqui para trabalhar, mas a concentração já havia se perdido. Apoiado no microfone, Leonardo deixou a mente vagar para o passado. Lembrou-se de quando Zé Felipe era apenas um menino correndo pela fazenda, fascinado com os cavalos e com as histórias que o pai contava sobre a vida na estrada. Lembrou-se também do dia em que o filho anunciou que queria seguir carreira musical. Ele tinha 16 anos, comentou Arilson, seu violonista e amigo de longa data, interrompendo seus pensamentos. Lembra como você ficou orgulhoso? Leonardo sorriu com melancolia. Lembro sim. Achei que ele seguiria nossos passos, sabe? A música sertaneja de raiz, as composições que falam da vida real. Mas os tempos são outros, compadre, ponderou Arilson.
O sertanejo universitário, as redes sociais, é o mundo dele agora. Leonardo balançou a cabeça. Não é só isso, Arilson. O moleque mudou. Desde que começou a namorar essa moça, a Virgínia, parece que só liga para números. Quantos seguidores, quantas visualizações, quanto dinheiro cada post traz. E você acha que foi diferente com a gente? Também nos preocupávamos com números, de discos vendidos, de ingressos, de execuções nas rádios, mas a gente nunca deixou isso ser maior que a família, que nossas raízes. Leonardo fez uma pausa, a voz embargada pela emoção. Zé Felipe nem quis fazer o casamento na fazenda, Arilson, o lugar onde ele cresceu. Preferiu um salão chique em São Paulo para impressionar os digital influencers. Arilson colocou a mão no ombro do amigo. E você acha que não comparecer vai resolver alguma coisa? Só vai aumentar esse abismo entre vocês. No final daquela tarde, Leonardo recebeu uma visita inesperada no estúdio. Pedro Leonardo, seu filho mais velho, apareceu trazendo consigo o pequeno Noah, seu neto de apenas 5 anos. Pai, precisamos conversar, disse Pedro, enquanto Noah corria para os braços do avô. Leonardo ergueu o neto no colo, sentindo o coração aquecer. Fala, filho. É sobre o Zé. Ele me ligou hoje, arrasado. Disse que soube que você não vai ao casamento. Leonardo baixou o olhar, colocando o neto no chão e dando-lhe um violão de brinquedo para distraí-lo. Pedro, você sabe como eu me sinto. Seu irmão está vivendo num mundo de ilusão, se afastando de tudo o que a gente sempre valorizou. Pedro sentou-se ao lado do pai. E você acha que ele não sente o peso disso? Pai, o Zé pode estar deslumbrado com essa nova vida, mas ele sofre com a sua aprovação, com a comparação constante. Que comparação? Questionou Leonardo, genuinamente surpreso. Ser seu filho não é fácil. Eu sei bem disso. Pedro fez uma pausa. E todo mundo espera que sejamos como você. Que tenhamos o mesmo sucesso, o mesmo carisma. O Zé está tentando encontrar o próprio caminho do jeito dele. Leonardo observou Noah brincando com o violão, tão inocente, tão alheio aos conflitos dos adultos. Sentiu uma pontada no peito ao pensar que talvez estivesse repetindo com Zé Felipe os mesmos erros que cometera no passado. Preciso pensar, filho, disse, finalmente. Não é uma decisão fácil. Naquela noite, voltando para a fazenda, Leonardo recebeu uma mensagem de texto de Zé Felipe. Pai, seja qual for sua decisão, quero que saiba que te amo e sempre vou te amar. As palavras ficaram ecoando em sua mente durante toda a viagem. A pequena igreja de São João Batista, em Goianápolis, estava quase vazia naquela manhã de quinta-feira. Leonardo entrou silenciosamente e sentou-se no último banco. Não era um homem religioso no sentido tradicional, mas sempre buscava aquele lugar quando precisava organizar os pensamentos. O padre Antônio, que conhecia a família Costa há décadas, aproximou-se com um sorriso sereno. Há quanto tempo, meu filho? Disse o sacerdote, sentando-se ao lado do cantor. Leonardo assentiu em silêncio. As velas acesas no altar tremeluziam, criando sombras dançantes nas paredes de pedra. Estou com um problema, padre, confessou, finalmente. Um problema com meu filho. Padre Antônio ouviu atentamente, enquanto Leonardo desabafava sobre o casamento de Zé Felipe, o distanciamento entre eles e sua decisão de não comparecer à cerimônia. Sabe, Leonardo, começou o padre após alguns momentos de reflexão. Isso me lembra uma história de muitos anos atrás. Leonardo ergueu o olhar, intrigado. Era 1984, se não me engano. Você e seu irmão Leandro estavam começando a carreira, fazendo shows em festas de peão pelo interior. Seu pai, o saudoso Avelino, veio me procurar, muito aflito. Leonardo sorriu ao lembrar-se do pai, falecido há mais de uma década. Avelino estava preocupado porque vocês tinham abandonado o trabalho na roça para seguir a vida artística. Ele dizia que vocês estavam trocando o certo pelo duvidoso. Lembra-se? Leonardo assentiu, os olhos marejados pela lembrança.
E sabe o que eu disse a ele? Que às vezes precisamos deixar nossos filhos seguirem seu próprio caminho, mesmo que nos pareça errado. Porque o que importa não é o caminho em si, mas os valores que eles levam consigo durante a jornada. O cantor permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras. Seu pai acabou aceitando a escolha de vocês, mesmo sem entendê-la completamente. E vejam só onde essa escolha os levou. Ao sair da igreja, Leonardo dirigiu até o cemitério local, onde seu irmão Leandro estava enterrado. Era um ritual que mantinha sempre que enfrentava decisões difíceis. Conversar com o irmão, como se ele ainda estivesse ali para aconselhá-lo. Diante do túmulo simples, Leonardo sentou-se no banco de concreto e ficou em silêncio por alguns minutos. "E aí, irmão?", disse, finalmente. "O que você faria no meu lugar?" O vento suave agitou as folhas das árvores próximas, como se fosse uma resposta. "O Zé está mudado, Leandro. Parece que esqueceu de onde veio, das nossas tradições." Leonardo fez uma pausa. "Lembra quando a gente começou? Como era importante para nós manter os pés no chão, não esquecer das nossas raízes." As memórias vieram em cascata. Os primeiros shows como Leandro em Leonardo, as noites mal dormidas em ônibus precários, as refeições improvisadas em beiras de estrada, e também os momentos de glória, os estádios lotados, os discos de ouro, o reconhecimento nacional. Mas nunca deixamos a fama subir a cabeça, não é? Leonardo sorriu, enxugando uma lágrima teimosa. Sempre voltávamos para casa, para a família. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Mateus, filho de Leandro, seu sobrinho. "Tio Léo, estou te ligando porque o Pedro me contou sobre o que está acontecendo com o Zé Felipe." Leonardo suspirou. Já virou assunto de família inteira, pelo visto. "E não deveria ser? Somos os Costas, tio. A gente sempre se meteu na vida um do outro", brincou Mateus, arrancando um sorriso do tio. "O que você acha que seu pai diria sobre isso tudo?", perguntou Leonardo, olhando para o túmulo à sua frente. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Acho que ele diria: mano, vá ao casamento do seu filho. Porque no final das contas, não importa o quanto ele mude, ele sempre será seu sangue." Ao retornar à fazenda naquela tarde, Leonardo encontrou Poliana mexendo em antigas caixas de fotografias na sala. Ela ergueu os olhos, vermelhos de tanto chorar. "Olha o que eu encontrei", disse ela, mostrando uma foto antiga. Nela, Leonardo segurava um Zé Felipe de apenas 6 anos no colo, ambos montados em um cavalo na fazenda. "Lembra desse dia?", perguntou ela. "Foi quando você ensinou ele a montar sozinho." Leonardo pegou a fotografia, sentindo o peso das memórias. Ele chorou de medo no começo, recordou com um sorriso nostálgico. Mas depois não queria mais descer do cavalo. Poliana segurou a mão do marido com carinho. "Nosso filho está crescendo, Léo, seguindo o caminho dele, diferente do nosso, sim, mas ainda assim, um caminho." Leonardo guardou a foto no bolso da camisa, próxima ao coração. "Preciso pensar, Polly. Só me dê um pouco mais de tempo." O programa de TV estava no intervalo comercial. Leonardo, sentado no camarim do Domingão com Huck, respirava fundo enquanto a maquiadora retocava seu rosto. Era sua primeira aparição pública desde que os rumores sobre sua ausência no casamento de Zé Felipe haviam se espalhado. "Estamos no ar em 2 minutos", avisou o produtor, colocando a cabeça para dentro do camarim. Leonardo assentiu. Sabia que Luciano Huck, apresentador do programa, provavelmente tocaria no assunto do casamento. Era a polêmica do momento no mundo das celebridades. De volta ao palco, após executar seu mais recente sucesso, Leonardo sentou-se para a entrevista. Como esperado, após algumas perguntas sobre sua carreira e o novo projeto, Huck abordou o tema delicado. "Leonardo, não posso deixar de perguntar sobre algo que está na boca do povo", começou o apresentador. "É verdade que você não vai ao casamento do seu filho, Zé Felipe?" Um silêncio pesado caiu sobre o estúdio. As câmeras focaram no rosto do cantor, captando cada microexpressão. "Olha, Luciano", respondeu Leonardo, medindo as palavras.
A relação entre pai e filho é algo sagrado para mim. E algumas coisas precisam ser resolvidas dentro de casa, não na frente das câmeras. Huck assentiu, respeitosamente. Claro, claro. Mas você sabe como o público se importa com vocês. A família Costa é querida por todos os brasileiros. Leonardo sorriu, melancolicamente. E é justamente por isso que estou aqui hoje, para dizer que amo meu filho, independente de qualquer coisa, e que algumas divergências de opinião não mudam isso. Divergência sobre o que, exatamente? Insistiu Huck, gentilmente. Leonardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Sobre valores, Luciano. Sobre o que realmente importa na vida. Após o programa, já no carro voltando para o hotel, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era Virgínia Fonseca, noiva de Zé Felipe. Senhor Leonardo? A voz dela soava nervosa. Espero não estar incomodando. Imagina, Virgínia, respondeu ele, tentando soar cordial apesar da surpresa. Era raro conversar com a nora sem a intermediação do filho. Eu vi sua entrevista no Domingão, continuou ela, e achei que precisávamos conversar. Leonardo concordou em encontrá-la no dia seguinte, antes de retornar para Goiás. Marcaram em uma cafeteria discreta no bairro dos Jardins, em São Paulo. Virgínia chegou pontualmente, vestida com simplicidade, algo incomum para quem acompanhava suas redes sociais, onde o luxo era uma constante. Sentaram-se em uma mesa afastada, longe de olhares curiosos. Obrigada por me receber, começou ela, visivelmente nervosa. Sei que não temos a relação mais próxima. Leonardo assentiu, esperando que ela continuasse. Não, o Zé está sofrendo muito com tudo isso, disse Virgínia, indo direto ao ponto. Ele pode não demonstrar, porque tem esse jeito durão, mas a possibilidade de você não estar no nosso casamento está despedaçando ele. Leonardo tomou um gole do café que acabara de ser servido, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Virgínia, você sabe por que escolhi não ir? Perguntou. Finalmente. Ela baixou o olhar. O Zé disse que é porque você acha que nos afastamos da família, que estamos muito focados na fama, nas redes sociais. E não é verdade? Virgínia respirou fundo. Parcialmente, sim. É o nosso trabalho agora. Vivemos disso. Mas isso não significa que esquecemos quem somos, de onde viemos. Então, por que o casamento não será na fazenda? Porque 500 convidados, a maioria desconhecidos para mim. Virgínia o surpreendeu com uma risada triste. Sabe o que é engraçado? Essa não foi minha primeira escolha, nem do Zé. Leonardo ergueu as sobrancelhas intrigado. Nosso sonho era algo pequeno, íntimo. Na fazenda, sim. Ela fez uma pausa. Mas aí vieram os contratos, os patrocinadores, as obrigações comerciais. E de repente, não era mais só nosso casamento, era um evento. Leonardo começou a ver a situação sob uma nova perspectiva. O Zé tentou te contar isso? Perguntou, um nó se formando em sua garganta. Virgínia assentiu. Várias vezes. Mas vocês dois são tão parecidos, tão teimosos. Nenhum consegue realmente ouvir o outro. Naquela mesma noite, de volta à fazenda em Goiás, Leonardo pediu a Carminha que preparasse uma refeição especial. Convidou Pedro, sua esposa e o pequeno Noah, além de Poliana, para um jantar em família. Durante a refeição, Leonardo permaneceu inusitadamente quieto, ouvindo as conversas ao redor, observando as interações. Quando a sobremesa foi servida, ele finalmente se pronunciou. Acho que cometi um erro, disse, atraindo a atenção de todos. Um erro de julgamento. Poliana segurou sua mão sobre a mesa, encorajando-o a continuar. Falei com a Virgínia hoje, revelou, e percebi que talvez tenha sido injusto com o Zé, que talvez tenha projetado nele minhas próprias inseguranças. Que inseguranças, pai? Perguntou Pedro, surpreso com a revelação. Leonardo sorriu, melancolicamente. O medo de perder quem amamos para um mundo que não compreendemos completamente.
Naquela noite, depois que todos se retiraram, Leonardo permaneceu na varanda, contemplando o céu estrelado de Goiás. Pegou o telefone e, após alguns instantes de hesitação, digitou uma mensagem para o filho. Zé, precisamos conversar. Pessoalmente, venha para a fazenda amanhã, se puder. A resposta chegou quase instantaneamente. Estarei aí, pai. A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina e insistente sobre a fazenda Talismã. Leonardo acordou cedo, mais cedo que o habitual. Havia dormido pouco, revirando-se na cama, antecipando o encontro com o filho. Caminhou até o estábulo, onde cuidou pessoalmente de seu cavalo favorito, Ventania, uma atividade que sempre lhe trazia paz. O animal, 1/4 de milha de pelagem castanha reluzente, parecia sentir a inquietação do dono. Hoje é um dia importante, amigo, murmurou Leonardo, escovando o pelo do animal. Vou tentar consertar algo que quebrei. Por volta das 10 da manhã, o som de um carro aproximando-se pela estrada de terra chamou sua atenção. Leonardo saiu do estábulo a tempo de ver a caminhonete de Zé Felipe estacionando em frente à casa principal. O jovem desceu do veículo sozinho. Havia vindo sem Virgínia, como se entendesse que aquela conversa precisava ser apenas entre pai e filho. Vestia jeans, botas e uma camisa simples, longe da imagem produzida que costumava apresentar nas redes sociais. Leonardo sentiu um aperto no peito ao ver o filho. Apesar dos desentendimentos recentes, aquele ainda era seu menino, sangue do seu sangue. Filho, cumprimentou, aproximando-se com passos hesitantes. Zé Felipe parecia igualmente nervoso. Pai. Ficaram alguns instantes em um silêncio desconfortável, até que Leonardo apontou para o estábulo. Quer dar uma volta a cavalo, como nos velhos tempos? O rosto de Zé Felipe se iluminou com um sorriso nostálgico. Claro. Logo estavam cavalgando lado a lado pelos vastos campos da fazenda, seguindo uma trilha familiar que levava até um pequeno lago. A chuva havia cessado, mas o céu continuava encoberto, criando uma atmosfera melancólica que combinava com o momento. Esse lugar não muda nunca, comentou Zé Felipe, quebrando o silêncio enquanto observava a paisagem ao redor. Algumas coisas não precisam mudar, respondeu Leonardo, suavemente. Elas são nosso porto seguro num mundo que está sempre em transformação. Chegando ao lago, desmontaram e amarraram os cavalos em uma árvore próxima. Caminharam até a margem, onde uma velha plataforma de madeira avançava alguns metros sobre a água. Lembra quando te ensinei a pescar aqui? Perguntou Leonardo. Zé Felipe sorriu. Lembro, eu tinha o quê? Uns 8 anos? Fiquei tão empolgado quando peguei aquele lambari minúsculo e insistiu que a gente deveria levá-lo para casa e prepará-lo para o jantar. Ambos riram da lembrança. Por um momento, parecia que o tempo havia retrocedido, que as mágoas recentes nunca haviam existido. Sentaram-se na ponta da plataforma, pés balançando sobre a água, como faziam anos atrás. Zé, começou Leonardo, depois de alguns momentos de silêncio contemplativo. Já quero te pedir desculpas. O filho olhou-o, surpreso. Desculpas pelo quê, pai? Leonardo respirou fundo. Por não ter tentado entender seu mundo, por ter julgado suas escolhas sem realmente conversar com você. Zé Felipe abaixou o olhar, mexendo distraidamente na água com a ponta da bota. Também tenho culpa nisso tudo, admitiu. Devia ter explicado melhor as coisas, em vez de simplesmente me afastar quando senti sua desaprovação. Leonardo colocou a mão no ombro do filho. Falei com a Virgínia ontem. Eu sei, ela me contou. Ela me fez ver que talvez eu estivesse sendo injusto, que esse casamento grande, cheio de gente que não conheço, talvez não tenha sido exatamente o que vocês queriam. Zé Felipe suspirou. No começo, a gente sonhava com algo simples. Aqui na fazenda, inclusive, fez uma pausa. Mas aí as coisas foram crescendo. Os patrocinadores, os contratos com as revistas. De repente, não era mais só nosso. E por que não me contou isso? Tentei, pai. Mas você já tinha formado sua opinião sobre mim.
sobre minha vida. Achava que eu estava deslumbrado com a fama, com o dinheiro. Leonardo sentiu o peso da verdade naquelas palavras. Realmente, havia fechado as portas para o diálogo, convencido de que conhecia todas as respostas. Sabe o que mais me magoou? Continuou Zé Felipe. Ouvir você dizer em uma entrevista que eu tinha escolhido a fama no lugar da família, como se fosse uma escolha, como se eu pudesse simplesmente abandonar vocês. Leonardo lembrou-se da entrevista mencionada pelo filho. Havia sido alguns meses atrás, para uma revista de celebridades. Em um momento de frustração, deixara escapar aquela frase infeliz, que agora dava título às manchetes sensacionalistas. Eu estava errado, admitiu Leonardo. Falei por impulso, por mágoa, e me arrependo profundamente. Ficaram em silêncio novamente, observando a superfície do lago, onde pequenos círculos se formavam, com a queda ocasional de gotas das árvores ao redor. Pai, disse Zé Felipe, finalmente. Você vai ao meu casamento? Leonardo virou-se para encarar o filho, os olhos marejados. Você ainda quer que eu vá depois de tudo isso? Mais do que qualquer coisa, respondeu Zé Felipe, a voz embargada pela emoção. Não seria a mesma coisa sem você lá. Leonardo abraçou o filho com força, como não fazia há muito tempo. Então é claro que vou estar lá. Na primeira fila, voltaram para a casa principal, montados no mesmo cavalo. Leonardo na garupa de Zé Felipe, como quando o filho era pequeno e aprendia a cavalgar. Mas agora os papéis estavam invertidos. Era o filho quem conduzia, enquanto o pai se deixava levar. Ao chegarem, encontraram Poliana na varanda, observando-os com um sorriso esperançoso. Ao seu lado, para surpresa de Leonardo, estava Virgínia. Ela chegou pouco depois de você sair com o Zé, explicou Poliana. Não quis interromper o momento de vocês. Virgínia aproximou-se timidamente. Leonardo, tomado por uma onda de afeto, abriu os braços para a nora. Bem-vinda à família, Virgínia, disse, abraçando-a com carinho. De verdade, naquela noite, jantaram todos juntos na fazenda. A mesa farta, preparada com esmero por Carminha, reuniu não apenas Leonardo, Poliana, Zé Felipe e Virgínia, mas também Pedro e sua família, além de alguns amigos próximos que foram convidados de última hora para celebrar a reconciliação. Durante o jantar, entre risadas e histórias compartilhadas, Leonardo observou o filho interagindo com Virgínia. A forma como se olhavam, como sorriam um para o outro, deixava claro que, independentemente do tamanho da festa ou do número de patrocinadores, aquele era um amor verdadeiro. Tenho um anúncio a fazer, disse Leonardo, levantando-se com uma taça de vinho na mão. Todos se voltaram para ele, expectantes. Além de confirmar minha presença no casamento, começou, sorrindo para Zé Felipe, gostaria de oferecer um presente antecipado aos noivos. Virgínia e Zé Felipe trocaram olhares curiosos. A festa será em São Paulo, como planejado, com todos os convidados que vocês escolheram. Mas gostaria de oferecer a Fazenda Talismã para um evento pré-casamento, apenas para a família e amigos mais íntimos. Um churrasco à moda antiga, sem câmeras, sem posts, apenas nós. O rosto de Zé Felipe se iluminou. Sério, pai? Leonardo assentiu. Completamente sério. É uma forma de honrarmos nossas raízes, sem abrir mão do futuro que vocês escolheram. Virgínia, com lágrimas nos olhos, levantou-se para abraçar o sogro. É perfeito, senhor Leonardo. Simplesmente perfeito. Aquela noite marcou o início de uma nova fase na relação entre Leonardo e Zé Felipe. Uma fase de compreensão mútua, de aceitação das diferenças e do reconhecimento de que, apesar dos caminhos distintos, o amor familiar permanecia inabalável. O dia do churrasco pré-casamento na Fazenda Talismã amanheceu ensolarado e límpido, como se o próprio céu celebrasse a reconciliação da família Costa. Desde cedo, funcionários e familiares movimentavam-se pelos preparativos. Leonardo, vestindo bermuda,
Camisetas simples e chinelos, um visual que raramente mostrava em público, supervisionava pessoalmente o preparo da carne na churrasqueira de alvenaria construída próxima ao salão de festas da propriedade. Essa picanha tem que ser no ponto certo, explicava ele a Toninho, um dos churrasqueiros contratados. Nem muito passada, nem muito mal passada. É assim que a gente faz no interior de Goiás. Enquanto isso, na casa principal, Virgínia e Poliana organizavam os detalhes finais da decoração. Optaram por algo simples, mas elegante. Toalhas de algodão cru nas mesas, arranjos de flores do campo colhidas na própria fazenda e luzes de LED estrategicamente posicionadas para quando a noite chegasse. "Estou nervosa", confessou Virgínia, ajeitando um arranjo de margaridas e girassóis. "É a primeira vez que recebo tanta gente da família do Zé assim, informalmente." Poliana sorriu, compreensiva. "Não precisa ficar. Todo mundo aqui só quer ver vocês felizes." Por volta do meio-dia, os primeiros convidados começaram a chegar. Eram cerca de 50 pessoas no total, um número muito menor que os 500 do casamento oficial, mas composto exclusivamente por aqueles que realmente importavam na vida do casal: familiares próximos, amigos de infância, companheiros de longa data. Mateus, filho de Leandro, chegou acompanhado da esposa e dos filhos pequenos. Ao ver o tio Leonardo à frente da churrasqueira, com avental e chapéu de palha, não conteve uma risada. "Quem diria, hein, tio?" O grande Leonardo virou churrasqueiro. Leonardo abraçou o sobrinho com afeto. "Para a família, a gente faz qualquer papel." O ambiente era de descontração e intimidade. Crianças corriam pelo gramado. Adultos conversavam em pequenos grupos espalhados pelo espaço, e a música ambiente, um repertório especialmente selecionado por Leonardo, alternava entre clássicos sertanejos e sucessos contemporâneos. Zé Felipe circulava entre os convidados, visivelmente feliz por estar de volta às suas raízes. Em certo momento, aproximou-se do pai na churrasqueira. "Tá tudo perfeito, pai", disse emocionado. Era exatamente isso que a gente queria. Algo simples, com quem realmente importa. Leonardo sorriu, servindo uma fatia suculenta de picanha ao filho. "Às vezes a gente complica o que deveria ser simples. Eu aprendi isso da maneira mais difícil." No meio da tarde, quando todos já haviam comido e bebido à vontade, Leonardo pediu a atenção dos presentes. De pé, próximo a um velho ipê que sombreava parte do terreno, ele aguardou que todos se aproximassem. "Queria agradecer a presença de cada um de vocês", começou, a voz ligeiramente embargada pela emoção. "Essa reunião significa muito mais do que um simples churrasco antes do casamento. É uma celebração das nossas raízes, da nossa história." Fez uma pausa, buscando Zé Felipe e Virgínia com o olhar. O casal estava de mãos dadas, próximo a ele. "Quando meu irmão Leandro e eu começamos nossa carreira, tínhamos um sonho: levar nossa música, nossa cultura para o maior número possível de pessoas. E conseguimos, graças a Deus." Leonardo respirou fundo. "Mas, no caminho, aprendemos uma lição importante. Não importa o quão longe a gente vá, o quão famosos nos tornemos, são os laços familiares que nos mantêm firmes, que nos lembram quem realmente somos." Vários convidados assentiam, emocionados. "Meu filho Zé Felipe está seguindo seu próprio caminho agora. Um caminho diferente do meu, com suas próprias regras, seus próprios desafios. E recentemente eu cometi o erro de julgar esse caminho, em vez de apoiá-lo incondicionalmente." Zé Felipe baixou o olhar, visivelmente comovido. "Mas hoje, continuou Leonardo, quero que todos saibam que estou profundamente orgulhoso do homem que meu filho se tornou, do amor que ele e Virgínia construíram, e da família que eles estão prestes a oficializar." Leonardo ergueu uma taça de champanhe que alguém havia lhe entregado durante o discurso. "A vocês, Zé e Virgínia, desejo toda a felicidade do mundo.
Que seu casamento seja abençoado, que sua união seja forte como a desta família reunida aqui hoje, e que vocês nunca se esqueçam de onde vieram, mesmo enquanto constroem seu próprio futuro. Todos ergueram suas taças em um brinde emocionado. Virgínia, com lágrimas nos olhos, abraçou o sogro com carinho. Zé Felipe juntou-se ao abraço, formando um círculo que simbolizava a reconciliação completa. "Obrigado, pai", murmurou Zé Felipe. "Por tudo." A festa continuou até o anoitecer, quando as luzes de LED espalhadas pelo jardim criaram uma atmosfera mágica. Uma pequena roda de viola se formou próximo à varanda, com Leonardo, Arilson e outros músicos presentes tocando canções que marcaram diferentes gerações. Em determinado momento, Leonardo convidou Zé Felipe para cantar com ele. Pai e filho, lado a lado, interpretaram Você Não Me Conhece, um dos sucessos mais emocionantes de Leandro e Leonardo. A letra, que falava sobre julgamentos precipitados e a importância de realmente conhecer alguém antes de formar opinião, ganhou um significado especial naquele contexto. 2 dias após o churrasco na fazenda, o casamento oficial de Zé Felipe e Virgínia aconteceu conforme planejado, no luxuoso salão em São Paulo. Lá estavam as celebridades, os influenciadores digitais, os patrocinadores, todo o circo midiático que inicialmente havia incomodado tanto a Leonardo. Mas agora, sentado na primeira fila ao lado de Poliana, o cantor observava tudo com outros olhos. Compreendia que aquele também era um aspecto importante da vida do filho, de sua carreira, de sua realidade. Durante a cerimônia, quando chegou o momento de o pai do noivo fazer seu discurso, Leonardo surpreendeu a todos. Em vez de palavras formais ou ensaiadas, pegou o violão que havia trazido e cantou uma canção inédita, composta especialmente para a ocasião. A música, intitulada Caminhos Diferentes, Mesmo Sangue, falava sobre a beleza de aceitar as escolhas dos filhos, mesmo quando diferentes das nossas próprias. Não havia um olho seco no salão quando ele terminou. Após a cerimônia, já durante a festa, um repórter de uma revista de celebridades conseguiu um momento a sós com Leonardo. O senhor e seu filho viveram uma reconciliação pública recentemente, comentou o jornalista. O que diria para outros pais que estão enfrentando conflitos semelhantes com seus filhos? Leonardo refletiu por alguns instantes antes de responder. Diria que o amor é maior que qualquer desavença, que nossos filhos não são extensões de nós mesmos, mas indivíduos com direito a trilhar seus próprios caminhos. Fez uma pausa, observando Zé Felipe e Virgínia dançando felizes no centro do salão. E que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é simplesmente aceitar e apoiar suas escolhas, mesmo quando não as compreendemos completamente. O repórter anotou a resposta, visivelmente tocado. E aquela frase que viralizou. Sobre seu filho ter escolhido a fama no lugar da família, Leonardo sorriu, serenamente. Uma tolice dita em um momento de frustração. A verdade é que meu filho nunca abandonou sua família ou suas raízes. Ele apenas encontrou uma forma diferente de honrá-las à sua maneira. Horas mais tarde, quando a festa estava prestes a terminar, Leonardo encontrou um momento para conversar reservadamente com os noivos. Em um canto mais tranquilo do salão, entregou a eles um envelope. É o meu verdadeiro presente de casamento, explicou. Zé Felipe abriu o envelope. Curioso. Dentro havia a escritura de um pequeno sítio, localizado a poucos quilômetros da fazenda Talismã. Pai, isso é um pedaço de terra só de vocês, completou Leonardo, para que possam construir sua própria história, mas sempre perto das suas raízes. Virgínia abraçou o sogro, emocionada demais para falar. Zé Felipe também o abraçou, os olhos marejados. Não precisava, pai. Eu queria, respondeu Leonardo, simplesmente, porque entendi que, no final das contas, não importa quanto o mundo mude, quanto vocês mudem, alguns valores permanecem. O amor à família, o respeito às origens, a humildade para reconhecer erros e recomeçar.
Na semana seguinte ao casamento, uma nova entrevista de Leonardo viralizou nas redes sociais. Desta vez, com uma declaração bem diferente da anterior. Meu filho não escolheu a fama no lugar da família, dizia ele, com um sorriso sereno. Ele encontrou uma forma de honrar as duas coisas, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Em sua casa na fazenda, observando o pôr do sol goiano, Leonardo sorria ao ler as mensagens de carinho que recebia de fãs de todas as idades. Muitos relatavam situações semelhantes com seus próprios filhos e como a reconciliação pública dos Costas havia inspirado conversas e aproximações em suas famílias. Valeu a pena, murmurou para si mesmo, enquanto Poliana se juntava a ele na varanda. Cada momento de dor, cada lágrima derramada. O que valeu a pena? Perguntou ela, curiosa. Leonardo sorriu, olhando para o horizonte onde o sol se punha em tons de laranja e vermelho. Pude aprender que o amor verdadeiro não prende, não controla, não impõe. O amor verdadeiro aceita, compreende e celebra as diferenças. Naquele momento, seu telefone tocou. Era uma videochamada de Zé Felipe e Virgínia, já em Dubai, no início de sua lua de mel. Pai, mãe, vocês não vão acreditar no que estamos vendo aqui. Enquanto o casal mostrava empolgado as maravilhas de um mundo tão distante e diferente da realidade do interior de Goiás, Leonardo percebeu, com um sorriso, que as pontes construídas nos últimos dias estavam mais fortes do que nunca, e que, apesar da distância física, os laços familiares permaneciam inabaláveis, não porque negavam as mudanças ou as diferenças, mas porque as abraçavam com amor e compreensão. Era um novo começo para todos eles. Um recomeço baseado na aceitação, no respeito mútuo e na certeza de que, não importa o quanto o mundo mudasse ao redor, o amor de família permaneceria como um porto seguro em meio às tempestades da vida.